Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Capítulo 141. Um encontro. Eu não esperava que um trapaceiro conseguiria mesmo ser admitido no Falcão Preto. A escola baixou os padrões? Ji Yanran pensou, enquanto caminhava e não fazia nenhuma conexão entre Ansem e minha namorada Ji Yanran. Em sua mente, Ansem era um trapaceiro e estava longe de ser um mestre. Logo, Ji Yanran viu que Ansem estava atrás dela, então se virou e franziu a testa. O que você quer? Estou voltando ao meu dormitório. Você acha que tô te seguindo? Ansem revirou os olhos. Qual o seu departamento? E onde fica o seu dormitório? Ji Yanran se recusou a acreditar nele. Departamento de Arquearia, prédio I10, quarto 304. Ansem sorriu para ela. Ji Yanran parou, pois o dormitório de Ansem ficava mesmo nesse caminho. E o prédio, onde Ansem vivia, ficava bem atrás do prédio dela. Departamento de Arquearia, não admira que conseguiu ser admitido no Falcão Preto. Trapaceiro em jogos e trapaceiro no exame de entrada. Ji Yanran disse. Por que você está tratando seu namorado assim? Ansem disse sem esperança. Você pode guardar esse comentário para quando me derrotar, trapaceiro. Ji Yanran disse. Mamão com açúcar. Posso fazer isso agora se quiser. Ansem ficou um pouco irritado de ser chamado de trapaceiro. Quer trapacear de novo? Ji Yanran disse com nojo. Ansem ficou sem palavras. Você diz que sou trapaceiro e se recusa a me deixar provar o contrário. O que você quer? Se você tem mesmo o que é preciso, podemos duelar na máquina profissional de treino holográfico amanhã. Ji Yanran disse com confiança. Bem, me dê o seu número do Conin. Vou te ligar amanhã. Ansem sorriu e disse. Ji Yanran revirou os olhos. Não tente pegar o meu número. Amanhã às 3 da tarde, vou te esperar no prédio a 16 quartos 138. Bem, te vejo lá. Espere para ser a minha namorada. Ansem riu. Ji Yanran não falou mais com ele e foi embora. Na tarde seguinte, quando Ansem estava prestes a ir, Qin Shuan deu subitamente uma ordem para voltar ao abrigo blindado de aço para uma tarefa importante. Ansem teve que desistir dos planos de se encontrar com Ji Yanran e se teletransportou para o abrigo blindado de aço. Apesar de querer avisar Ji Yanran, ela não deu o número para ele, então não tinha como avisar. Ji Yanran foi lá às 3 horas e esperou, mas não viu ninguém lá. Ela ficou ainda mais convencida de que ele era um trapaceiro. Ansem voltou 2 dias depois, e ainda não tinha formas de entrar em contato com Ji Yanran. Ele não se preocupou muito com isso e continuou estudando de acordo com o seu plano. Todos, tenho algo a dizer. Gordinho limpou a garganta e disse, segurando uma pilha de papel na mão. Presidente, estamos te ouvindo. Xi respondeu, enquanto treinava na máquina holográfica. Outras pessoas também estavam fazendo suas próprias coisas. Gordinho se sentiu sem esperanças e disse, em alguns dias, a Copa Estrelada começará e, como uma sociedade de exoesqueleto, devemos nos registrar para alguns itens de exoesqueletos. Vamos ver em quais devemos participar. Você é o presidente, então você decide. Lu Mei não tinha nada para contribuir. Zhang Yang estava confiante, claro que todos. O número dos nossos membros não cobriria nem mesmo todos os itens. Wang Mengmen piscou os olhos e disse. Nós somos a sociedade do exoesqueleto pesado, então ficaremos atrás da sociedade dos exoesqueletos em muitos itens. Li Shenshin disse. Wang Shun adicionou, quanto aos itens de combate, não nos sairemos bem. E nem mesmo praticamos para o combate de 5 contra 5, então seremos muito pior do que a sociedade dos exoesqueletos. Isso é desafiante, mas contanto que a gente fique unido, vamos ser capazes de ganhar. Zhang Yang estava cheio de autoconfiança. Gordinho olhou para Wang Mengmen. Devemos nos aplicar em quais? Wang Mengmen olhou para Ansem que estava lendo. Maninho An, o que você acha?
A Copa Estrelada. Quais são as recompensas para o campeão? Ansem ponderou e perguntou. Magricelo disse rapidamente, a recompensa depende do item e todos os 3 melhores vão ganhar algo. Claro, a recompensa do campeão é a melhor. Por exemplo, todos os membros do time campeão do combate de 5 contra 5 vão ganhar um exoesqueleto da série Besta Estrelada, que vale mais de 1 milhão cada. O campeão do combate solo vai ganhar o último exoesqueleto da série Real, que vale aproximadamente 10 milhões. Tem recompensas para os 3 melhores de cada item. Devemos dar o nosso melhor. Mesmo se não ganharmos nada, seria uma grande oportunidade para a gente praticar. Gordinho disse. Então, vamos nos registrar em todos. Ansem ouviu, que tinham tantas recompensas pagas pelo grupo estrelado, e decidiu tentar. Sério? Gordinho olhou para Wang Mengmen de novo. Se o maninho An disse, então tá decidido. Wang Mengmen pensou nisso e perguntou, existe algum item que cai no horário de outro? Qualquer um pode participar em todos. Gordinho chegou o cronograma e disse, não existe nenhum problema além de um item, que é um item solo, então só um de nós pode participar. Decidido então. Nosso presidente vai cuidar do cadastro. Wang Mengmen disse com um sorriso. Mengmen, vai dar certo mesmo? Nossa sociedade tem poucas pessoas, e quase todos são calouros. Não seria ruim se perdermos em todos? Li Shenshin disse com um pouco de preocupação. Não importa. Com o maninho aqui, não vamos perder. Wang Mengmen confiava cegamente em Ansem. Li Shenshin e Wang Shu olharam com olhares estranhos para Ansem. Eles não conseguiam dizer o que tinha de tão especial nesse calouro a ponto de Wang gostar dele tanto. Eles tinham perguntando para Wang Mengmen sobre isso e ela simplesmente disse que o conhecia a vida toda e ele sempre foi uma pessoa impressionante. Mas Li Shenshin e Wang Shun ficaram céticas sobre isso, visto que elas não viram nenhuma performance excelente dele. E Ansem estava praticando com exoesqueletos pesados em vez de praticar com exoesqueletos de combate nos últimos dias, então seria irrealista dizer que ele ganharia algum prêmio. Capítulo 142 O convite de Luo Xianjian. Luo Xianjian originalmente queria persuadir Ansem a se juntar à sociedade dos exoesqueletos, mas ficou ocupado com outros compromissos. Quando terminou seus deveres neste dia, voltou à escola e foi imediatamente até a sociedade do exoesqueleto pesado. Quando Luo Xianjian chegou à sociedade do exoesqueleto pesado, os membros da sociedade acabaram de decidir a aplicação deles na próxima Copa Estrelada. Ansem, Luo Xianjian entrou no 7º depósito e chamou. Mano, você acabou de chegar? Ansem se levantou e cumprimentou o Luo. Quem é ele? Li Shenshin ficou confuso e perguntou. Outras pessoas também olharam para Ansem. Aparentemente, elas também não sabiam quem ele era. No entanto, Gordinho e Magricelo ficaram surpresos, pois sabiam quem era Luo Xianjian, o treinador da Sociedade dos Exoesqueletos, mas não entenderam o porquê de Ansem chamar de mano. Ele não é um membro daqui? Ansem hesitou. Ele nunca perguntou a ninguém sobre isso e assumiu que Luo era um estudante membro. Depois de ouvir as palavras de Ansem, Gordinho e Magricelo quase se engasgaram. Luo era um treinador da Sociedade dos Exoesqueletos. Como ele podia ser um estudante? Luo Xianjian sorriu e deu tapinhas no ombro dele. Ansem, suas habilidades de operação de exoesqueletos são ótimas. Você está interessado em se juntar à Sociedade dos Exoesqueletos? Ah, esqueci de te dizer que sou o treinador da Sociedade dos Exoesqueletos e te prometo que receberá o melhor treinamento, usar o melhor equipamento da escola e obter a minha orientação. As palavras de Luo Xianjian chocaram todos, menos Wang Mengmen. Eles não imaginaram que um treinador da Sociedade dos Exoesqueletos convidaria pessoalmente Ansem a se juntar. A Sociedade dos Exoesqueletos e a Sociedade de Artes Marciais eram as duas mais populares. Muitos estudantes talentosos tomavam a iniciativa de se juntar a elas todos os anos, e essas duas nunca precisaram recrutar nenhum membro.
Aqueles que queriam se juntar ainda precisavam passar pela seleção. As duas dividiam mais de 60% dos estudantes talentosos do Falcão Preto. Diferentemente da sociedade do exoesqueleto pesado, elas sempre tinham membros talentosos. Mas, do nada, o honrado treinador da sociedade dos exoesqueletos chegou até mesmo a roubar alguém da sociedade do exoesqueleto pesado e fez esse tipo de promessa, o que era bastante chocante. Gordinho e Magricelo estavam boquiabertos, mas não conseguiram emitir nenhum som. Eles já conheciam Lu, porque o único motivo de estarem aqui era porque falharam no exame de entrada da sociedade dos exoesqueletos. Eles ficaram surpresos que alguém, que Lu Xianjian convidou pessoalmente, estava na sociedade deles. Desculpa, treinador Lu, mas já me juntei à sociedade do exoesqueleto pesado. Ansem recusou. Existiam dois motivos pelo qual Ansem prometeu se juntar à sociedade do exoesqueleto pesado. Primeiro, ele fez isso por Wang Mengmen. Segundo, valorizava a liberdade que tinha. Ele podia ir e vir como quisesse e não precisava se perguntar sobre nada. Dessa forma, podia fazer tarefas como quisesse a qualquer momento ou ir ao santuário de Deus para caçar. Ele não gostaria muito de ter que praticar em um exoesqueleto todos os dias. Lu Xianjia não desistiu e continuou a persuadir. Com seu talento e habilidade, seria um desperdício se permanecesse aqui. Dê-me 2 ou 3 anos e posso te colocar no top 3 de toda a aliança. O campeonato também não é impossível, o que é exatamente o meu objetivo. Os outros ficaram estarrecidos e começaram a pensar em Ansem numa perspectiva mais considerada, já que eles nunca viram nada especial nele que merecesse essas palavras do Lu. Desculpa, treinador Lu. Não posso aceitar a oferta. Ansem recusou de novo. Não se apresse em recusar. Pense nisso. Se você se tornar um campeão do torneio de exoesqueleto da Aliança durante os estudos, sua classificação final será muito maior. Lu Xianji acrescentou, também farei o meu melhor para que você consiga a melhor classificação possível. Quando você decidir, pode vir até mim na Sociedade dos Exoesqueletos. Sempre será bem-vindo a se juntar. Depois que Lu Xianjian saiu, os outros ainda estavam encarando Ansem. Treinador Lu te ofereceu esses tipos de condições, e você ainda recusou? Gordinho não conseguiu acreditar no que aconteceu e perguntou ao Ansem, você não sabe o que significa classificação final maior? Claro que sei. Ansem disse com um sorriso. Quanto maior a classificação final, maior a chance de obter uma melhor posição e classe, quando for servir. E você ainda recusou? Li Shenshin disse com um olhar de incredulidade. Se eu quisesse pontos extras, não teria escolhido se juntar à nossa sociedade? Ansem deu de ombros. Seu objetivo era sua própria evolução perfeita, em vez de uma certa experiência. Embora estivesse interessado na operação de exoesqueletos, era apenas um hobby. Ele não daria seu melhor ou perderia muito tempo nisso. Se ele pudesse se tornar um aristocrata de linhagem sagrada, seria muito mais útil do que obter a classificação final maior, nível S. Além disso, ele estava confiante de que seria classificado como nível S com os 100 pontos extras. Os outros olharam para Ansem como se ele fosse um alienígena, não acreditando que tinha desistido de uma oportunidade tão grande de obter uma classificação final melhor. Seus colegas de quarto não ficaram muito surpresos. Com a habilidade de Ansem em Mão de Deus, ele podia derrotar Li Yufeng por 20 pontos. Se ele tivesse se juntado à Sociedade da Mão de Deus, podia ter conseguido os pontos extras há muito tempo. Por que ele esperaria que Lu Xianjian convidasse? Eu disse que a gente se sairia bem no torneio com Maninho aqui. Agora vocês acreditam em mim? Wang Mengmen disse com orgulho. Gordinho pensou na copa estrelada e ficou emocionado. Com Ansem, que Lu Xianjian tinha convidado pessoalmente à sociedade dele, talvez a sociedade do exoesqueleto pesado pudesse chegar a algum lugar desta vez. Mesmo que não conseguissem vencer o campeonato, conseguir alguns terceiros lugares eram o suficiente para ganhar reputação.
Obviamente, Gordinho ainda estava subestimando Ansem. Se ele soubesse que Ansem tinha lutado com Lu Xianjian por 1 hora sem perder, seu objetivo seria maior. Ansem foi de novo o último a sair do 7º depósito. Fez uma visita habitual à cafeteria e descobriu que todos os sucos já tinham acabado de novo. Em seguida, por acaso, viu Ji Yanran sentada ali, lanchando. Capítulo 143. Não está debaixo da xícara. Ji Yanran estava se preparando recentemente para a Copa Estrelada também e tinha gasto várias horas em prática todos os dias. Ela não esperava ver Ansem aqui de novo. Ela viu Ansem e ignorou. Como ele não tinha aparecido, significava que tinha admitido que não era bom o suficiente, e ela não queria esfregar na cara dele. Ansem se sentou na frente dela e disse: "Da última vez, me atrasei por outra coisa. Sem o seu número, não consegui informar e sinto muito por isso. Por que os homens sempre têm tantas desculpas?" Ji Yanran disse. Ansem abriu a boca e sentiu que era difícil explicar. De fato, ele não conseguiu aparecer, então nenhuma explicação parecia boa o suficiente. Que tal disputarmos amanhã? Ansem pensou por um momento e decidiu que só podia provar as suas habilidades. Esqueça, não quero ser feita de trouxa de novo. Ji Yanran identificou Ansem claramente como trapaceiro e não tinha intenção de ceder. Quando Ansem tentou explicar, alguns alunos apareceram. Um deles viu Ansem e perguntou para Ji Yanran: "Yanran, quem é esse?" "Um calouro, não sei o nome dele." Ji Yanran contou a Li Yufeng sobre Ansem, temendo que Li pudesse procurar por problemas. Li Yufeng assentiu e perguntou a Ansem: "Está em qual departamento?" "Arquearia." Ansem respondeu casualmente. Um homem magro se sentou ao lado de Ansem, passou um braço por volta do ombro de Ansem e disse, enquanto cerrava os olhos: "Mano, se quiser uma garota, precisa ser mais esperto. Agora, essa é a nossa presidente. Como se atreve? Qualquer um pode conseguir uma garota bonita. Por que eu não posso?" Ansem parecia muito ingênuo. O homem magro sorriu ironicamente, pôs uma bolinha de papel amassado na mesa e pegou uma xícara para cobrir. Depois de pegar mais 2 xícaras, ele colocou de cabeça para baixo e começou a mover as 3 xícaras com tanta rapidez, que parecia deslumbrante. Depois de um tempo, o homem magro sorriu e disse para Ansem: "Se puder me dizer em qual xícara está a bolinha de papel amassado, pode sair com alguém que escolher. Se não, se manda daqui e não apareça mais na frente da nossa presidente de novo." Ji Yanran não impediu o homem magro, pois ela estava interessada em saber a resposta de Ansem. O homem magro tinha uma velocidade que estava entre os 3 melhores da sociedade da mão de Deus. Não era assim tão fácil de dizer. Com um sorriso no rosto, Ansem olhou para o homem e colocou a mão em uma xícara. O homem magro ficou muito feliz. Mas Ansem sorriu e disse: "Não tem nada debaixo desta xícara." Em seguida, Ansem levantou a xícara e não tinha nada embaixo. Ansem pôs a mão na próxima xícara, esfregou e disse: "Não tem nada aqui também." A xícara foi levantada por Ansem e não tinha nada na mesa. Ansem colocou um dedo na última xícara e disse com um sorriso: "Não tem nem necessidade de eu falar sobre essa também." O homem magro e os outros ficaram constrangidos e até Ji Yanran considerou Ansem com curiosidade, não esperando que ele fosse tão bom. "Você teve sorte hoje. Não me deixe te ver de novo." O homem magro retrucou. "Você acha que acabou assim, sem mais nem menos?" Sorrindo, Ansem olhou para o homem magro. Ele não era alguém que reagiria depois de ser intimidado. "O que você quer?" O homem magro olhou para Ansem. Sem dizer nada, Ansem colocou as 3 xícaras de cabeça para baixo na frente dele e cobriu a bolinha de papel amassado com uma xícara como o magro tinha feito antes, depois moveu rapidamente as 3 xícaras ao redor. Ji Yanran, Li Yufeng e o magro sabiam o que Ansem estava tentando fazer, mas acharam que ele estava tentando ensinar um peixe a nadar. A velocidade era muito menor do que a do magro, então o último até resmungou.
Ansem agiu como se não tivesse ouvido e continuou a mover as xícaras. Em seguida, sentou-se e olhou para o grupo de pessoas. Como você disse, se puder adivinhar corretamente, não me importo com o que você faça. Se não, se manda daqui e fique longe de Ji Yanran. O magro zombou, estendeu a mão e estava prestes a levantar uma das xícaras. Você simplesmente não entende o seu limite, né? Ansem bloqueou a mão dele, e o homem magro olhou com raiva para Ansem. O que você está fazendo? Ansem olhou para Li Yufeng, sorriu e disse, eu só quero saber se você tem certeza que pode representar todos aqui? Se não, por favor, consiga alguém que possa. O magro de repente olhou para Li Yufeng. Embora tivesse certeza, não sabia se podia representar Li Yufeng. Li Yufeng disse baixinho, levante. Depois de ouvir a aprovação de Li Yufeng, o magro ficou todo orgulhoso. Ele disse para Ansem de maneira condescendente, garoto, agora te mostrarei quem é o verdadeiro mestre. Está debaixo desta xícara. O magro ergueu a xícara no meio do ar cheio de autoconfiança. Mas depois que a xícara foi levantada, todos ficaram estarrecidos, e o magro parecia chocado. Não tinha nada debaixo daquela xícara. Impossível! Isso é impossível! O magro arregalou os olhos e olhou para o copo que estava segurando. Não tinha nada. Ji Yanran também ficou confusa ao pensar que a bolinha de papel mastigada devia estar debaixo do copo do meio. Como desapareceu assim? Se não tiver convencido, deixarei tentar mais uma vez. Escolha outra. Ansem apontou para as 2 xícaras na mesa e disse para Li Yufeng. Li Yufeng bufou e colocou a mão numa xícara. Não tem nada aqui. Li Yufeng aprendeu o jeito de Ansem. Como a bolinha de papel amassado não estava onde deveria estar, e não tinha como errar sobre onde estava, a única possibilidade era que Ansem usou algum método para esconder a bolinha. Portanto, as 2 xícaras restantes também deviam estar vazias. Mas quando Li Yufeng levantou a xícara, ele ficou imóvel, pois a bolinha estava debaixo da xícara. O magro e os outros ficaram atordoados. Se Ansem tivesse simplesmente escondido a bolinha, não ficariam surpresos, pois era exatamente isso que o magro fez. E não devia ter nada debaixo das 3 xícaras. No entanto, a bolinha estava, na verdade, debaixo de uma xícara diferente, o que empalideceu todos. Ji Yanran olhou com surpresa para Ansem e não sabia como ele fez isso. Capítulo 144. Você quer saber? Agora você pode desaparecer, né? Ansem disse, enquanto bebia água. Garoto, não seja tão arrogante, exclamou o homem magro. Vamos! Li Yufeng se levantou e disse. Ansem foi capaz de se concentrar na sua comida depois de ver o grupo sair. Como você fez aquilo? Ji Yanran olhou para Ansem com curiosidade e perguntou. Ela confiava no seu próprio julgamento, e a bolinha de papel amassado devia estar embaixo do copo do meio. O que ela não entendia era quando Ansem retirou a bolinha do copo do meio e colocou em outro copo. Ela não viu como ele fez isso. Ansem apenas sorriu para Ji Yanran e disse vagamente, é um segredo. Grande coisa. Você deve ter usado algum método trapaceiro também. Ji Yanran disse enquanto fazia beicinho. Então me mostra como eu trapaceei. Ansem piscou e disse. Eu não sei trapacear. Ji Yanran disse olhando para os 3 copos, querendo saber como Ansem fez isso. Se você quer mesmo saber, posso dizer com uma condição. Ele disse. O que você quer que eu faça? Ji Yanran olhou para Ansem com vigilância. Como você é a minha namorada, vamos jantar e assistir algum filme. Ansem sugeriu com um sorriso. Ji Yanran olhou para Ansem e disse, quem é sua namorada? Se você disser isso de novo, não serei mais educada. Então, você não quer saber? Ansem não ficou nem um pouco assustado com o olhar feroz no rosto lindo dela. Ji Yanran fez uma pausa. Ela queria mesmo saber como Ansem fez isso.
Os membros da Sociedade da Mão de Deus sempre estavam jogando esse jogo, cujos fatores chaves eram velocidade e visão. Se ela conseguisse aprender o método que Ansem usou, seria invencível nesse jogo. Só janta e filme? Ji Yanran piscou e perguntou. Sim. Ansem riu. Bem, ok. Agora me diga como fez isso? Ji Yanran hesitou e disse. Na verdade, é muito simples. Enquanto sua mão for rápido o suficiente, você pode fazer isso com alguns gestos especiais. Ansem não mentiu. Ele estava simplesmente usando lâmina na manga. Mas sua mão era muito rápida e seus movimentos eram muito sutis, então Ji Yanran não conseguiu ver como ele fez isso. Se você não vai me dizer a verdade, então esqueça. Ji Yanran se recusou a aceitar a palavra de Ansem, pois ela não acreditava que ele fosse tão rápido. Se você não acredita em mim, então não tem nada que eu possa fazer. Eu disse tudo o que podia. Não se esqueça do jantar e do filme amanhã. Ansem deu de ombros e disse. Eu prometi jantar e assistir um filme, mas não disse quando. Talvez em 100 anos, seu mentiroso. Ji Yanran deu língua para ele, riu e saiu. Asterisco, asterisco, asterisco. Ansem pretendia praticar a operação de exoesqueletos antes do início da Copa Estrelada. No entanto, Lin Beifeng disse que tinha descoberto um ninho cheio de criaturas mutantes, no qual Lin não conseguiu lidar sozinho e pediu ajuda para se encaçar com ele. Sem, rápido. Teletransporte-se agora e nós poderemos dividir as criaturas mutantes meio a meio. Lin Beifeng não se atreveu a ir sozinho e ficou relutante em cooperar com qualquer uma das gangues. Se ele cooperasse com elas, talvez não conseguiria nem 30%. Afinal de contas, ele só forneceria a localização e, de acordo com as regras, se ele não contribuísse com nada, tudo o que poderia ter era 30%. Quanto tempo leva para chegar lá? Ansem hesitou. A Copa Estrelada começará em poucos dias. Ele tinha prometido ao gordinho que iria. Também foi ideia dele se aplicar a todos os itens, então não faria sentido se ele faltasse. Não fica longe. Apenas nas montanhas do sul. Com montarias, levará menos de um dia. Lin Beifeng disse rapidamente. Tudo bem, espere por mim no portão do abrigo blindado de aço. Te vejo lá. Ansem ficou muito interessado, pois ele só tinha 52 pontos de gene mutante e queria ganhar mais. Ansem usou a estação de teletransporte para entrar no abrigo e viu Lin Beifeng em volta do portão, parecendo muito ansioso. Cara, você finalmente chegou. Vamos agora. Lin Beifeng agarrou Ansem no momento em que o viu. Os dois invocaram suas montarias e marcharam para as montanhas do sul. Ansem viu que Lin Beifeng ainda estava montando uma montaria primitiva e riu. Lin, por que você ainda está montando uma montaria primitiva? Montarias mutantes são muito raras. Tô procurando faz um tempo, mas ninguém vende. Lin olhou para a besta mutante de 3 olhos, que Ansem estava montando, com admiração. Eu tenho uma. Tá interessado? Ansem estava pronto para vender a montaria mutante da raposa de chifres do deserto, visto que não tinha uso para ela. Você devia ter tido isso antes. Que tipo de montaria é essa? Mostra aí. Lin disse rapidamente. Ansem invocou a raposa mutante de chifres do deserto, e ele disse, sim, vou pegar. Diga o seu preço. Você tem licenças de classe S do Salão Santo? Ansem perguntou. Elas são difíceis de conseguir. Minha família tinha algumas, mas nós usamos. Lin disse com impotência. Tudo bem, então vou pegar uma parte maior das criaturas mutantes dessa vez. Ansem ponderou e disse. Sem problemas, mas todas elas parecem ser do mesmo tipo de criatura, e não dá para receber muitos pontos de gene da mesma criatura se você comer demais. Lin olhou com confusão para An, sem entender por que ele iria querer tanta carne do mesmo tipo de criatura. Eu não vou comer, mas sim alimentar um animal de estimação.
Ansem invocou sua rainha minhoca rochosa dourada. Alimentar um animal de estimação com carne mutante. Que exagero! Lin viu a pequena minhoca dourada na mão de Ansem e perguntou: deve ser um animal de estimação mutante, né? Adivinhe de novo. Ansem disse com um sorriso. Lin Beifeng arregalou os olhos de repente. Esse é um animal de estimação de linhagem sagrada? Por que não? Ansem disse. Uau, sim, você é tão incrível que até seu animal de estimação é de linhagem sagrada. Lin Beifeng pensou nisso e disse, então vou levar essa montaria de alma de besta mutante. Não importa quantas criaturas mutantes nós caçamos, vou levar apenas 5 e o resto é todo seu. Capítulo 145 – Fome de um elefante. Quando Lin Beifeng chegou a uma fenda na montanha, Ansem ficou chocado. Uma fenda de montanha surgia por causa de um terremoto ou por outros motivos. Muitas formigas azuis e gigantes do tamanho de um rato entravam e saíam da fenda. De longe, eles só conseguiam ver um oceano de luzes azuis, então devia ter pelo menos 100 ou 200 delas. 100, são essas as criaturas. Seus corpos são muito resistentes e existem várias delas. Quando vi elas pela primeira vez, tentei usar minha adaga de alma de besta mutante numa e só consegui deixar uma marca branca na concha dela. Lin fez uma pausa e disse, embora sejam pequenas, são bem rápidas. Em distâncias mais curtas, a velocidade delas era quase a mesma das nossas montarias de alma de besta mutante. Elas não conseguiram manter essa velocidade. Depois de correrem 30 metros, começaram a ficar mais lentas. E cada uma delas podia levantar facilmente uma pedra de 140 kg. Quando Lin Beifeng estava explicando, Ansem examinou as formigas gigantes, que pareciam que eram feitas de cristal, e descobriu que elas estavam mordendo as rochas e deixando a fenda cada vez maior. As rochas eram como chocolates em suas bocas, e era difícil dizer que as pedras eram duras só de olhar. Tem tantas que nós dois morreríamos se entrássemos. Ansem disse calmamente. Como devemos caçar então? Lin soou ansioso. Isso não é importante. Sou um arqueiro e não precisamos nos aproximar delas. Ansem olhou ao redor para encontrar uma posição adequada e invocou seu arco de chifres e a flecha do ferrão preto mutante. Em seguida, ele amarrou um fio muito resistente de alta tecnologia na sua flecha. Embora o fio fosse fino como cabelo, podia aguentar o peso de 50 kg. Uma formiga gigante seria fácil. Sim, não está muito longe? As conchas dessas criaturas são muito resistentes e até mesmo armas de alma de besta mutante dificilmente conseguiriam ferir elas. Lin Beifeng estimou que eles estavam a pelo menos 800 metros das formigas, e mesmo que a flecha fosse uma alma de besta mutante, provavelmente ainda não conseguiria perfurar as conchas. Se um arqueiro só conseguisse disparar na armadura do inimigo, nem deveria ser considerado um arqueiro. Ansem disse e apontou a flecha para a fenda. Não acertar a armadura? Mas essas formigas estão cobertas de conchas e têm apenas uma lacuna muito estreita em suas articulações, Lin Beifeng disse e viu que a flecha já tinha deixado a corda. Sviz! 800 metros, a flecha voou tão rápida quanto um trovão e penetrou fundo na lacuna da concha de uma formiga gigante. Aquela formiga azul foi morta quase que instantaneamente, o que surpreendeu Lin. Formiga fantasma, criatura mutante foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. Coma sua carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene mutante. Com a voz soando na mente de Ansem, ele viu as formigas fantasmas próximas ficarem alarmadas e procurando pelo rastro do inimigo. Mas depois que procuraram nos arredores, não encontraram nada, voltaram para a fenda e começaram a comer as pedras. Ansem usou o fio para puxar a flecha e a formiga fantasma morta. Logo, ele disparou outra vez e matou outra formiga. Lin Beifeng admirou Ansem muito. Dessa distância, Lin nem conseguia dizer como eram as formigas, no entanto, Ansem podia acertar as pequenas lacunas entre as conchas em cada disparo. Era quase mágico.
Quando Ansem estava caçando as formigas, Lin Beifin estava tratando dos seus corpos. As formigas pareciam grandes, mas a parte comestível era apenas um pedaço de carne gelatinosa do tamanho de um ovo. Lin Beifin comeu muito e ficou feliz com o crescimento dos pontos de gene mutante. Mas como qualquer outra criatura, apenas os primeiros pedaços do mesmo tipo davam pontos. Lin Beifin parou depois de comer 5 formigas. De acordo com as experiências da maioria das pessoas, 5 era o limite. Se continuasse comendo o mesmo tipo de carne depois da 5ª criatura, podia levar mais 10 criaturas para ganhar outro ponto de gene. As formigas mutantes mortas por Ansem mais tarde foram temperadas com sal por Lin. Em seguida, assou a carne seca de modo que fosse mais fácil de transportar e armazenar. Ansem também comeu 5 formigas e ouviu a voz dizendo sobre o aumento dos seus pontos de gene mutante. Os pontos de gene mutantes de Ansem também subiram de 52 para 64 pontos. Ele tinha um número relativamente alto de pontos de gene mutante, então, no futuro, mesmo quando comesse carne de outro tipo de criatura, o efeito não seria tão bom. Ansem invocou a rainha minhoca rochosa dourada. A minhoquinha quase devorou instantaneamente uma formiga fantasma. E até mesmo a concha da formiga foi esmagada pela minhoca. A rainha minhoca não era tão grande quanto a formiga, então Ansem não fazia ideia de como ela comeu a formiga. Depois de comer umas 10 formigas fantasmas, o corpo da rainha minhoca cresceu e ficou do tamanho de um punho. Ansem disse para Lin não temperar mais carne e jogou o corpo das formigas diretamente para a rainha minhoca, que era ainda capaz de continuar comendo. Depois de comer 30 formigas, a rainha minhoca cresceu tanto quanto a formiga fantasma e não teve outra mudança. Um animal de estimação de linhagem sagrada é mesmo do caralho. Tem pelo menos a fome de um elefante. Lin Beifin já estava estarrecido. A rainha minhoca estava basicamente comendo ouro. Ansem não ficou nem um pouco aflito. Ele não conseguia colocar grande quantidade de carne mutante no mercado mesmo. Então, ele podia alimentar bem seu animal de estimação. Mas Ansem não estava disposto a dar toda a carne, pois precisava guardar um pouco para o Meuto. Na frente de Lin Beifin, Ansem não podia invocar Meuto. Era um animal de estimação que Qin Shuan deu a $, então se ele fosse invocar, o segredo podia vazar. Se eu soubesse que ser um arqueiro era tão foda, eu teria aprendido arquearia. Lin lançou um olhar invejoso para Ansem, que caçava casualmente. Não é como se todos os arqueiros pudessem fazer isso. Ansem disse com um sorriso. Se ele não praticasse pele de jade, 100 pontos de linhagem sagrada, arco de linhagem sagrada e flecha mutante, não tinha chance de ele conseguir caçar as formigas fantasmas assim. Uma pessoa comum não conseguia ver as lacunas nos corpos das formigas a essa distância. Ansem de repente ouviu uma voz diferente depois de matar outra formiga fantasma. Formiga fantasma, criatura mutante foi morta. Alma de besta da formiga fantasma mutante foi obtida. Coma a sua carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene mutante. Capítulo 146 Alma de besta da formiga fantasma. Tipo de alma de besta da formiga fantasma mutante, armadura. Ansem invocou a armadura de alma de besta mutante e ficou subitamente coberto por um cristal azulado. Tinha proteção completa como sua armadura do besouro preto e era ainda mais bonita. Lin Beifin ficou surpreso. Que armadura foda! Se uma mulher usasse isso, ficaria. Lin ficou muito ansioso para pedir a armadura da formiga fantasma, mas não sabia o que dizer. Ele tinha acabado de receber uma montaria de alma de besta mutante de Ansem e não teve coragem de pedir outra coisa. Sim. Você vai usar essa alma de besta? Se não, posso dobrar, não, triplicar o preço de uma armadura de alma de besta mutante normal para comprar. Perguntou Lin, obcecado com o visual dessa armadura. Não preciso de dinheiro por agora, mas troco por uma licença de classe S, Ansem ponderou e disse. Ele não precisava mesmo dessa armadura, mas podia guardar para mais tarde. Podia vender também,
mas não apenas por dinheiro. Fera, eu não tenho mesmo nenhuma licença de classe S. O controle militar é estrito. Tudo bem se for uma de classe A, mas a de classe S é difícil pra caralho de conseguir. Lin disse com amargura. Essa alma de besta não é difícil de conseguir? Ansem sorriu e perguntou. Claro. Lin Beifin franziu a testa e pensou por um momento, depois disse para ele, sim, não tenho licenças de classe S, mas tenho algo que você pode gostar. Quando voltarmos, te mostro e se estiver interessado, podemos negociar. Se não, deixa para lá. O que é? Ansem perguntou com curiosidade. Um super exoesqueleto biológico. Lin respondeu. Eu conheço os exoesqueletos biológicos, mas por que super? Ansem perguntou. Lin Beifin disse, os que geralmente vemos são semimecânicos e semibiológicos. Embora o visual é quase o de uma criatura, e eles possam completar muitas ações difíceis como os humanos, depois de tudo, possuem várias limitações. Um super exoesqueleto biológico é o produto da mais recente tecnologia da indústria exoesquelética. E ainda não foi vendido na Aliança. Agora, apenas alguns laboratórios militares têm vários protótipos. Como os militares precisam do metal raro que nossa empresa produz, estabelecemos uma conexão com os militares. E esse super exoesqueleto biológico era um protótipo que consegui deles. É super legal. Qual é a diferença? Ansem estava muito interessado em exoesqueletos. Esse super exoesqueleto biológico é perfeito, exceto que não pode ser usado no Santuário de Deus. Um exoesqueleto comum tem pelo menos de 3 a 5 metros, sem mencionar os exoesqueletos pesados. Portanto, você não pode levar eles com você. Um super exoesqueleto biológico é diferente. Ele adotou uma tecnologia de reestruturação de partículas. Eu não sei ao certo. Mas ele pode caber em uma mala e quando for aberta, incontáveis partículas de inteligência vão envolver seu corpo para formar um super exoesqueleto biológico. O meu é um protótipo e não tem um sistema de armas. Tem um pouco mais de 3 metros e é muito poderoso, muito melhor do que a série real do Grupo Estrelado, Lin Beifin disse animadamente. Cabe numa mala? Ansem gesticulou o tamanho e ficou muito tentado. Você pode dar uma olhada depois. Tenho certeza que vai gostar. Lin disse. Ok, vamos ver. Ansem disse. Lin Beifin ficou todo alegre. Ele podia sempre ter outro exoesqueleto, mas nunca tinha visto uma alma de besta assim desde que entrou no Santuário de Deus. Era tão linda que até mesmo uma armadura de linhagem sagrada não se comparava em visual. Ao mesmo tempo que conversava com Lin, Ansem estava procurando por oportunidades para disparar nas formigas fantasmas. Tinham cada vez menos formigas fantasmas sobrando na fenda. No entanto, a rainha minhoca rochosa dourada estava comendo rapidamente. Ansem caçou mais de 100 formigas fantasmas, e a maioria delas foi parar no estômago da rainha minhoca rochosa dourada. Ela nunca ficava cheia e crescia constantemente. Quando as formigas fantasmas estavam quase desaparecendo, o corpo da rainha minhoca estava do tamanho de um travesseiro e sua casca estava tão dura quanto ouro maciço. Será que vai ficar tão grande quanto a rainha minhoca rochosa dourada original? Ansem ficou cheio de esperança. Como ele estava alimentando Milton, ele tinha lido antes sobre animais de estimação de alma de besta, que eram o único tipo de alma de besta que podia lutar por conta própria. Montarias de alma de besta precisavam ser controladas pelos usuários e não podiam atacar as criaturas, então sua principal função era o transporte. No entanto, animais de estimação de alma de besta eram diferentes. Quando se transformavam, teriam a capacidade de caçar e lutar, o que os tornava importantes e únicos. Essa era a razão pela qual Ansem estava disposto a pagar um esforço tão grande para alimentar Milton e a rainha minhoca rochosa dourada, mas parecia uma tarefa difícil até agora, nem mesmo Milton tinha se transformado. Quando estava pensando em seus animais de estimação, Ansem sentiu algo estranho. Com um olhar,
ele viu uma formiga fantasma do tamanho de um pônei saindo da fenda. Mas a fenda era um pouco estreita e seu corpo ficou preso lá. Ela estava prestes a sair, usando suas garras afiadas para quebrar e roer as rochas como se fosse tofu. Ansem subitamente entendeu o porquê de as formigas fantasmas mutantes estarem comendo as rochas. Não era porque gostavam do sabor, mas sim porque estavam tentando aumentar o tamanho da fenda para permitir que essa formiga gigante passasse. Merda! Não pode ser uma formiga fantasma de linhagem sagrada, né? Lin Beifin também viu e exclamou com os olhos arregalados. Capítulo 147 – Pisando em ninho de cobras. Ansem puxou a corda o máximo que pôde do arco de chifres e apontou sua flecha do ferrão preto na formiga fantasma gigante. Ele parou por um segundo antes de disparar a flecha. Clank! A flecha do ferrão preto atingiu a formiga na cabeça e ricocheteou, não deixando nenhuma marca na casca. Merda! Tão duro! É absolutamente uma criatura de linhagem sagrada. Lin Beifin gritou. Num piscar de olhos, a formiga fantasma gigante saiu da fenda e correu até Ansem e Lin Beifin mais rápido do que uma chita. Ansem pegou a flecha do ferrão preto, puxou a corda de novo e disparou na formiga fantasma gigante. Clank! A flecha acabou acertando de novo na cabeça dela e não deixou uma marca. Enquanto isso, a formiga avançou mais de 180 metros nesse meio tempo. Você vai primeiro. Ansem invocou de novo a flecha do ferrão preto e disparou na formiga. Vamos juntos. A lacuna na casca é tão estreita que nenhuma flecha caberia ali. Lin Beifin disse. Eu sei o que tô fazendo. Vá logo. Quando Ansem puxou a corda de novo, a formiga estava apenas a 800 metros deles. Lin Beifin viu que Ansem não queria sair e teve que ir primeiro. Ele conhecia seu limite. Não conseguiria nem mesmo aguentar um golpe dessa formiga gigante e seria um fardo para Ansem se ficasse. Enquanto corria, Lin olhava toda hora para trás, preocupado com a segurança de Ansem. Ansem logo disparou mais 2 flechas, que foram igualmente inúteis, enquanto a formiga estava a menos de 200 metros deles. O coração de Lin Beifin ficou preso na sua garganta. Ansem continuou tão estável quanto uma rocha. De repente, surgiu uma armadura da cor vermelha ardente no seu corpo e uma coroa de rubi na cabeça. Até o cabelo dele ficou loiro. Seus olhos escarlates estavam olhando para a formiga fantasma gigante. Ansem parou de se mover. Quase que instantaneamente, aquela formiga fantasma gigante ficou a menos de 3 metros dele. A formiga fantasma gigante atacou com suas garras, enquanto se jogava em Ansem. O coração de Lin Beifin palpitou. Ele viu que Ansem subitamente deu um passo, o que foi incrivelmente rápido. Ansem avançou em vez de recuar e ficou muito perto da formiga fantasma gigante. Ele finalmente disparou a flecha. Som de estalo. A distância entre os dois era tão curto, e a flecha de Ansem entrou diretamente na boca da formiga fantasma gigante. A flecha desapareceu completamente e a formiga fantasma gigante rangeu de dor. Ansem se afastou da formiga fantasma gigante, que estava em um caos. A formiga fantasma gigante foi atrás dele a uma velocidade incrível, tornando impossível para Ansem se afastar dela. Quando estava prestes a pegá-lo, Ansem se afastou para o lado e desviou perfeitamente do golpe mortal. Lin Beifin ficou muito nervoso de observar de longe. A formiga fantasma gigante era tão rápida que Ansem estava pisando em um ninho de cobras. Se ele errasse uma vez sequer, morreria. Mas essa luta também deixou Lin animado, deixando com vontade de voltar e lutar com Ansem lado a lado. Mas Lin Beifin desistiu dessa ideia depois de ver a velocidade da formiga fantasma gigante, ele só viraria comida para ela. Lin Beifin sentiu que os movimentos de Ansem eram estranhos depois de olhar por um tempo. Embora Ansem não fosse tão rápido quanto a formiga fantasma gigante, ele podia sempre desviar do golpe fatal. Os passos que ele fez naquele momento crítico eram incrivelmente rápidos. Obviamente, não era sorte,
mas um certo jogo de pernas que Ansem estava praticando. Mesmo assim, o coração de Lin ficou acelerado vendo tanto perigo. Ansem praticou superaceleração de fluxo de partículas por pouco tempo, então sua aceleração não duraria mais do que um passo. Ele tinha que esperar um pouco antes de dar o segundo passo. E isso era o suficiente para Ansem. Enquanto desviava dos golpes fatais da formiga fantasma gigante, ele ainda tinha tempo para procurar por oportunidades. Desde que ele se metamorfoseou na Rainha Fada, a situação aparentemente perigosa ficou muito previsível para Ansem. Os movimentos da formiga não pareciam muito velozes para ele, e ainda tinha tempo suficiente para reagir. Se não fosse pelo fato que a sua velocidade não era tão boa quanto seus reflexos, ele nem precisaria da superaceleração de fluxo de partículas. Enquanto se desviava dos ataques da formiga fantasma gigante, Ansem procurava por oportunidades para disparar suas flechas. Ele tinha apenas um objetivo, que era a boca da formiga. A casca da formiga era muito dura e nem fazia diferença acertar a lacuna. Ele só podia disparar a flecha diretamente dentro do corpo dela. Snap! Outra flecha desapareceu dentro da boca dela, fazendo a formiga fantasma gigante rolar de dor no chão. Ansem aproveitou a oportunidade para se afastar dela. Quando a formiga fantasma gigante ia se lançar nele de novo, ele já tinha puxado a corda novamente. Snap! Entre seus passos, Ansem disparou outra flecha na boca da formiga. Lin Beifen, que estava olhando de longe, ficou estarrecido. Foi a primeira vez que ele viu um arqueiro assim. Ansem estava disparando as flechas de todos os tipos de ângulos estranhos sem sequer fazer uma pausa, e todas suas flechas atingiam o alvo. A conquista de Ansem deve ser atribuída ao seu oponente do torneio, Lei Ban, que mostrou a An o que um verdadeiro arqueiro devia fazer. Disparar enquanto se movia era a chave. Desde então, Ansem começou conscientemente a treinar. Juntamente com o treino da Eggman Lee e o que aprendeu em Falcão Preto, Ansem ficou muito bom nisso. Mas comparado ao Lei Ban, sua precisão ainda era inferior. Seu nível de aptidão física e as artes de hipergene compensaram isso. A formiga fantasma gigante desacelerou depois de receber 6 flechadas. Ansem sabia que o veneno da sua flecha estava funcionando. Embora não fosse fatal, a formiga fantasma gigante estava perdendo as forças. Bater no ferro enquanto está quente. Ansem jamais deixaria passar uma oportunidade como essa e estava procurando por uma chance de disparar a próxima flecha. Essa formiga fantasma gigante não era tão inteligente quanto a rainha raposa de linhagem sagrada. Quando já estava muito ferida, ainda não pensou em recuar. Capítulo 148 – Super Exoesqueleto Biológico. Formiga fantasma, criatura de linhagem sagrada foi morta. Alma de besta da formiga fantasma de linhagem sagrada foi obtida. Coma a sua carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. A formiga fantasma de linhagem sagrada finalmente morreu na frente de Ansem. Ansem só queria rir alto depois de ouvir a voz na sua mente. Outra alma de besta de linhagem sagrada, e era uma armadura tão boa quanto sua armadura do besouro preto. Sim, foi foda pra carai. É uma criatura de linhagem sagrada? Lin Beifen voltou com a sua montaria e perguntou para Ansem. Claro que é, Ansem disse com um sorriso. Sim, você ganhou a alma de besta? Lin encarou Ansem e perguntou. Sim. Ansem não mentiu. Como Lin tinha visto a armadura da alma de besta de mutante, ele reconheceria a versão de linhagem sagrada. Não precisava negar isso. Uma alma de besta de linhagem sagrada. Honestamente, você dormiu com a deusa da sorte? Lin agarrou os ombros de Ansem e balançou forte. Mas Lin não tentou comprar a alma de besta de linhagem sagrada nem a carne. Depois que Lin se acalmou, Ansem sorriu e disse, Lin, preciso muito da alma de besta de linhagem sagrada e da carne, então não posso compartilhar. Você pode pegar mais carne das formigas mutantes se quiser. Lin Beifen revirou os olhos para Ansem. Para que eu precisaria delas?
Vender? Pareço pobre para você? Talvez você possa levar para ver se pode trocar por uma alma de besta mutante. Ansem riu. Lin Beifin disse, depois que eu vi a armadura da alma de besta da formiga fantasma mutante, não quero mais nenhuma outra alma de besta mutante por agora. Além de eu não necessariamente ser capaz de trocar por uma alma de besta, mesmo que seja eu, e também não tô simplesmente no humor. Lin olhou para Ansem e disse, não quero mais nada. Mas se quiser vender no futuro a armadura da formiga fantasma de linhagem sagrada, deve me procurar primeiro. Lin Beifin considerou isso completamente. Ansem entraria no segundo santuário de Deus em breve. Naquela hora, ele ainda tinha a oportunidade de conseguir a armadura da formiga fantasma de linhagem sagrada. Ok, isso eu prometo. Se eu quiser vender, vou te procurar primeiro. Ansem concordou facilmente. É um acordo. Lin estendeu as mãos e queria fazer o juramento dos dedinhos. Isso não é muito infantil, né? Ansem ficou envergonhado. Não ligo. Lin cruzou o dedo mindinho com o de Ansem e murmurou, quem quebrar a promessa vai ter 10 esposas e vai perder o pau. Merda! Você é muito cruel. Ansem rapidamente se afastou do dedo de Lin. Esse é o objetivo. Lin riu. Em seguida, os dois terminaram de matar o resto das formigas fantasmas mutantes, que tinham cerca de 500 no total. A maioria delas acabou na barriga da minhoca, que provavelmente devia ter um buraco negro lá dentro. Ansem transformou 100 formigas fantasmas em carne seca e guardou para o Meuto. Todo o resto virou alimento para a rainha minhoca. Além das 5 que ele comeu, Lin Beifin não ficou nem um pouco interessado na carne mutante. Ansem pediu para Lin levar algumas consigo, mas rejeitou. Lin implorou repetidamente para que Ansem o informasse imediatamente se quisesse vender a armadura da formiga fantasma de linhagem sagrada. Ansem jurou que faria isso. Lin Beifin se sentiu triste ao observar Ansem engolir um pote inteiro do ensopado da formiga fantasma de linhagem sagrada e beber o líquido. Mais 5 pontos sagrados obtidos. Ansem tinha uma quantidade impressionante de 45 pontos sagrados, quase metade do máximo. E Ansem havia apenas entrado no primeiro santuário de Deus faz um ano. Para confortar Lin Beifin, Ansem lhe deu a armadura da formiga fantasma mutante primeiro. Então, assim que Lin voltou ao abrigo blindado de aço, ele imediatamente trouxe o exoesqueleto, do qual tinha falado para Ansem. Com certeza, era apenas uma caixa de liga prateada do tamanho de uma mala. Embora fosse pesado, ainda era difícil de imaginar que contivesse um exoesqueleto com mais de 3 metros de tamanho. No Santuário de Deus, não tinha como testar esse exoesqueleto, mas Ansem acreditava que Lin Beifin não o enganaria por uma alma de besta mutante. Portanto, ele saiu do Santuário de Deus com a caixa. Era noite quando Ansem se teletransportou de volta à escola. Ele fez uma pausa e foi até o 7º depósito com um super exoesqueleto biológico. O depósito estava vazio. Ansem abriu a caixa do jeito que Lin Beifin ensinou. Um feixe de luz foi projetado da caixa e escaneou o corpo de Ansem. Escaneamento completo. Análise completa. Super exoesqueleto biológico, assassino prateado, desbloqueado. No momento em que a caixa foi aberta, um líquido como mercúrio se misturou com as partículas coloridas fluindo para fora da caixa. A caixa toda se tornou parte do líquido e fluiu para Ansem. Em pouco tempo, ele ficou coberto pelo líquido. Essa sensação era difícil de descrever. Era como o Homem de Ferro colocando sua armadura, mas um pouco diferente, pois todas as partes foram construídas pelas partículas. Logo, um exoesqueleto humanoide prateado com mais de 3 metros apareceu onde Ansem estava, e ele ficou sentado numa cabine apertada. Ansem só podia elogiar o grande poder da ciência e tecnologia. Uma caixa pequena pesando entre 40 e 50 kg podia se tornar um exoesqueleto gigantesco. E seu peso também correspondia à tonelagem de um exoesqueleto comum. Infelizmente, a ciência e tecnologia humana são completamente inúteis no Santuário de Deus.
ou os humanos já teriam dominado o local, e todas as criaturas já teriam sido eliminadas. Ansem suspirou. Na verdade, o motivo pelo qual Ansem tinha esse pensamento era porque ele ainda estava no primeiro santuário de Deus. Se evoluísse e fosse para os níveis superiores, ele mudaria de ideia. Ansem tentou operar o assassino prateado, que era de fato poderoso, como Lin Beifeng tinha dito. Um exoesqueleto pequeno era ainda mais poderoso do que um exoesqueleto pesado como o construtor e, claro, muito mais flexível. Contanto que tivesse a capacidade de operar completamente, o assassino prateado podia realizar todos os movimentos que uma pessoa podia. Como Lin Beifeng tinha dito, exceto pela falta de sistema de armas, o assassino prateado era perfeito. Naturalmente, quanto mais difícil a operação, maior a carga sobre o corpo. A maioria das pessoas tinham dificuldade em controlar seus próprios corpos numa montanha-russa. Então, operar um exoesqueleto em alta velocidade não era algo que qualquer um pudesse fazer. Afinal de contas, era apenas um protótipo do laboratório militar, então era impossível equipar com sistema de armas. Caso contrário, eles não dariam para Lin. Ansem ficou contente. Embora não tivesse sistema de armas, Ansem podia instalar algumas armas individuais, como espada laser, arma laser e a pistola de partículas. Em suma, Ansem ficou mais do que satisfeito com o assassino prateado. Se não fosse por Lin Beifeng, eles jamais teriam um exoesqueleto como esse por uma alma de besta mutante. Capítulo 149 – Oponentes fracos. Talvez foi arranjado pelo destino, pois a estação Xuaxinjin designou Fang Minquan para hospedar a transmissão ao vivo da Copa Estrelada na divisão do Falcão Preto. Centro do torneio era, afinal de contas, apenas um programa temporário de TV e ia ao ar logo depois do torneio. E só voltava no torneio do próximo ano. Como Fang Minquan não tinha programas para sediar nesse momento, então quando lhe pediram para escolher seu próximo programa, ele escolheu sediar a transmissão ao vivo da Copa Estrelada na divisão do Falcão Preto. Fang Minquan e Ansem pareciam ter se reunido pelo destino de novo. Mas Fang Minquan não sabia que Dólar era um estudante do Falcão Preto. No momento, Fang ficou muito angustiado, pois ele não sabia quais itens cobrir. Como tinham muitos itens, alguns deles eram organizados ao mesmo tempo. Como tinha trago recursos humanos limitados, ele tinha que escolher qual deles cobrir. Liu, quais são os itens tradicionalmente fortes do Falcão Preto? Fang Minquan perguntou à sua assistente ao verificar alguns dados. Liu fez algumas pesquisas em seu dispositivo inteligente e respondeu rapidamente: o item mais forte do Falcão Preto é em artes marciais solo e masculina. Na Copa Estrelada do ano passado, eles conseguiram o terceiro lugar na final de toda a aliança. O estudante que ganhou ainda está estudando aqui. Seu nome é Ouyang Xiazan, e ele também se inscreveu neste ano. Algum outro item que são fortes? Fang Minquan perguntou. Não muito. A Sociedade dos Exoesqueletos e a Sociedade da Mão de Deus tiveram desempenhos bons, o que não foi tão notável em toda a aliança. Eles ficaram entre os 10 a 20 melhores. Liu olhou os dados e disse com um sorriso, mas é interessante que, com um histórico terrível em arquearia, Falcão Preto recrutou muitos estudantes especializados em arquearia neste ano. Acredito que se sairão muito melhor do que nos anos anteriores. Arquearia? Fang Minquan franziu levemente a testa. Arquearia era apenas um jogo impopular. Os populares na aliança estavam relacionados principalmente a aeronaves, exoesqueletos ou combates. Arquearia era muito periférico, porque a maioria das pessoas ainda estavam mais dispostas a ver um jogo de armas de fogo. Âncora, o único destaque do Falcão Preto será em artes marciais. Devemos cobrir os jogos de Ouyang Xiazan e transmitir algumas partidas de exoesqueleto e Mão de Deus. Liu sugeriu. Ainda faltam 2 dias até o início dos jogos. Podemos decidir depois de aprender mais sobre o Falcão Preto. Fang Minquan olhou para a hora. Está tarde. Vamos acabar por hoje. Estamos trabalhando a noite toda. Alguns lanches agora seriam uma boa ideia.
Fang Minquan e Liu saíram do quarto designado a eles pela escola e foram a uma cafeteria. Era meia-noite. A cafeteria estava quase vazia e a comida ainda estava sendo vendida nas máquinas modernas. Fang Minquan olhou para dentro do corredor, e apenas um aluno estava sentado no canto, comendo. Fang então pegou a comida que acabaram de comprar e sentaram em frente ao estudante. Amigo, você está comendo a essa hora? Sentado em frente ao aluno, Fang Minquan disse com um sorriso. Fang acreditava que o aluno o reconheceria, pois, julgando pela idade, ele devia estar no primeiro santuário de Deus e devia ter assistido o centro do torneio, do qual Fang tinha sediado. Ansem olhou para cima e não reconheceu Fang. Ele tinha lido e apreciado Um Rei Marcha na Solidão escrito por Fang, mas não teve tempo de assistir ao centro do torneio. Por isso ouviu falar de Fang Minquan, mas nunca tinha visto seu rosto e, portanto, não o reconhecia. É que acabei de treinar e senti um pouco de fome. Ansem olhou para Fang Minquan e Liu, perguntando-se quem eram os dois, pois eram um pouco velhos para serem estudantes. Fang Minquan ficou um pouco desapontado, pois Ansem não o reconheceu, mas logo deixou passar. Ele perguntou casualmente, enquanto comia, qual é o seu nome? E de qual departamento é? Ansem, departamento de arquearia. Ansem respondeu de forma simples. Departamento de arquearia. Fang Minquan e Liu ficaram surpresos ao encontrar um aluno matriculado de forma especial no primeiro dia que chegaram. Fang Minquan olhou para Ansem de cima para baixo. Então você é do departamento de arquearia. Se candidatou à Copa Estrelada? Se inscreveu para quais itens de arquearia? Não me inscrevi para nenhum de arquearia? Ansem sorriu. Para o que você se inscreveu então? Liu não pôde deixar de perguntar. És o esqueleto. Ansem disse. Então você está na sociedade dos exoesqueletos? Liu perguntou. Não, estou na sociedade dos exoesqueletos pesados. Ansem riu. Liu sabia o que era a sociedade dos exoesqueletos pesados, pois ele se formou numa escola militar. Essa sociedade estava provavelmente cheia de pessoas que estavam apenas perdendo tempo. Fang Minquan disse com um sorriso, a sociedade dos exoesqueletos pesados também é uma sociedade de exoesqueletos. Sim, você deve ser ótimo nisso então. Se inscreveu em quais itens? Eu me inscrevi em todos os itens, com exceção de um devido ao horário bater no mesmo de outro. Ansem pensou nisso e disse. Liu ficou ainda convencido de que Ansem era apenas um aluno que vadiava. Embora tivessem muitos itens de exoesqueletos, as diferenças entre elas eram enormes. A maioria das pessoas se concentrava em um ou dois itens para buscar os melhores resultados possíveis. Então, que tipo de performance podemos esperar de você? Fang Minquan perguntou com um sorriso. Vou tentar obter o primeiro lugar em todos os itens em que me inscrevi. Ansem respondeu casualmente. Liu quase se engasgou com a bebida ao ouvir essa resposta. Depois de tossir um pouco, ele lançou um olhar estranho para Ansem. Amigo, acho que você devia se inscrever em mais itens, como mão de Deus. Quanto mais campeonatos, melhor, né? Mão de Deus é chato. Ansem não se importou com a ironia nas palavras dela. Por quê? Fang Minquan ficou muito curioso. Porque todos os oponentes são muito fracos. Ansem disse casualmente. Liu olhou para Ansem, incapaz de acreditar no que acabou de ouvir. Ele achava que os estudantes de hoje em dia eram tão arrogantes que diziam qualquer coisa só para impressionar os outros. Capítulo 150 Um beijo. Liu tinha verificado o recorde do Falcão Preto em Mão de Deus, o que era muito impressionante. E Liu Yufen, entre todos, estava entre os 50 melhores da aliança. No entanto, ele nunca ouviu falar de Ansem. Dos dados que coletou, Ansem não estava nem mesmo na sociedade da Mão de Deus. Liu olhou para Ansem e ridicularizou. Então, você deve ser mais forte do que Li Yufen em Mão de Deus? Não muito, mas posso derrotar ele por 20 pontos. Ansem disse.
Liu pensou que esse estudante era maluco e desistiu de falar com ele. Por outro lado, Fang Minquan ficou intrigado com Ansem. Ele disse com um sorriso: é ótimo que os jovens tenham confiança. Quando é a sua partida? Vamos torcer por você. Eu não tenho os horários ainda, mas participarei de quase todas as partidas de exoesqueleto. Você pode vir a qualquer hora. Ansem terminou de comer, levantou e disse: por favor, cuide-se. Vou descansar agora. Depois que Ansem saiu, Liu disse: os jovens de hoje são muito mimados. Ele estava falando muita besteira. Acho que é algo bom. Ele se inscreveu para tudo, é muito melhor do que nada. Fang Minquan comentou com um sorriso. Mas Fang Minquan não levou as palavras de Ansem a sério. O departamento de arquearia possui requisitos de entrada baixos, então os estudantes desse departamento não tinham uma aptidão física boa. Como calouro do departamento de arquearia e membro da infame Sociedade dos Exoesqueletos Pesados, Ansem provavelmente não seria o campeão de nenhum item de exoesqueleto. Ansem saiu da cafeteria e caminhou em direção ao dormitório. Por acaso, ele viu Ji Yanran, que também estava voltando ao seu dormitório. Ei! Ansem se aproximou rapidamente para cumprimentá-la, pois tecnicamente ela era sua namorada. Ji Yanran viu Ansem e olhou para ele de forma brusca. Depois, teve uma ideia repentina e sorriu. Você sempre quis provar que não tinha trapaceado. Então, deve ter se inscrito em Mão de Deus na Copa Estrelada, né? Ansem suspirou. Eu iria me inscrever para a Mão de Deus, mas os membros da minha sociedade se inscreveram nos itens de exoesqueleto, então parece que não terei chance de provar isso. Me poupe. Ji Yanran zombou de Ansem, acreditando que ele simplesmente não ousava participar dos jogos de Mão de Deus. Você é minha namorada, então quer vir e ver os meus jogos? Ansem sorriu e perguntou. Pare de falar besteira. Ji Yanran disse. Se inscreveu em quais itens de exoesqueleto? Todos, com exceção de um, porque bate no mesmo horário. Por quê? Você acha que isso é um jogo de azar, quanto mais melhor a chance? Ji Yanran ficou um pouco curiosa. Por causa das recompensas. Tem quase 10 itens na categoria exoesqueletos, que é a maior de todas. Eu posso conseguir vários primeiros lugares e ganhar facilmente 10 milhões. Ansem disse a verdade. Ele entrou puramente para obter as recompensas. Vários primeiros lugares? Eu não acho que você possa chegar aos 10 melhores, sem mencionar os 3 primeiros. Ji Yanran o questionou. Você está me subestimando de novo. Ansem disse com impotência. Isso se chama analisar, não subestimar. Ji Yanran disse com um sorriso. Tudo bem. Já que você acha que não posso ganhar nenhum prêmio, então vamos fazer uma aposta. Ansem propôs. Você quer trapacear de novo? Ji Yanran se sentiu um pouco incerta quando se tratava de Ansem, pois ela ainda não tinha descoberto como ele venceu o Homem Magro e Li Yufei no jogo dos copos. Quando Li Yufei pensou nisso depois, ele também não fazia ideia. Senhorita, esse é um jogo entre escolas. O que eu poderia fazer? Ansem realmente não sabia o porquê de ela ter essa impressão teimosa de que ele era um trapaceiro. Pelo amor de Deus, ele nunca tinha trapaceado na frente de Ji Yanran. Ji Yanran sugeriu. Ok. Eu topo. Você acabou de dizer que vai levar vários primeiros lugares nos itens de exoesqueletos. Não quero te deixar envergonhado, então se você conseguir 5 primeiros lugares nesses itens, você ganhou a aposta. O que eu ganho se eu ganhar? Ansem sorriu e perguntou. Se você conseguir ser o campeão em 5 itens, então você será capaz de provar que não é trapaceiro, e eu vou manter a minha promessa de ser sua namorada. Ji Yanran disse com um sorriso, acreditando que ele não conseguiria ficar em primeiro lugar em nenhum item. Não é justo. Ansem negou com a cabeça várias vezes. Como assim? Ji Yanran ficou um pouco irritada.
Você já é a minha namorada, então a recompensa não significa nada para mim. Você terá que me beijar se perder, e na boca, não nas bochechas. Ansem acrescentou, também deve acontecer um dia depois da final do jogo. A penalidade por qualquer atraso é de um beijo extra por dia. Ji Yanran estava prestes a perder a paciência, antes de sorrir subitamente. Tudo bem. Mas se você não for o campeão em 5 itens, então vou ter que te punir também. Fechado? Qualquer punição que queira. Eu vencerei de qualquer jeito. Ansem disse com confiança. Não seja tão arrogante ainda. Temos que assinar um contrato, no caso de você negar depois. Ji Yanran não tinha caneta ou papel, então ela disse, venha comigo. Vamos imprimir o contrato e assinar. Ji Yanran levou Ansem a um terminal de autoatendimento e imprimiu 2 cópias do contrato. Ela mostrou para Ansem, verifique se você concorda com tudo que foi dito aqui. Se concordar, assine. Ansem pegou o contrato e leu atentamente. Era um documento legal e obrigatório, e ele temia que ela pudesse armar contra ele. Felizmente, Ji Yanran achava que ela não perderia de jeito nenhum, então o contrato era justo. Se ele perdesse, ele só tinha que ensinar a fazer o truque usado no jogo dos copos e garantir que ela pudesse fazer o mesmo. Além disso, ele precisava prometer que nunca apareceria e falaria com ela sem permissão. Depois de ler o contrato, Ansem hesitou porque não tinha certeza se podia ensinar lâmina nas mangas aos outros, pois pertencia à família do jogador de azar, e ele não podia vazar sem a aprovação dele. Ji Yanran viu Ansem hesitar e achou que ele estava com medo. Ela fez beicinho e disse, tá com medo agora? Para onde foi toda aquela arrogância? Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.